Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis meum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi munum letificare dignatus est, per esta quesumus ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Filoteia, Introdução à Vida Devota, pelo Dr. São Francisco de Sales, tradução de Felipe Lesage, editor Eclésia, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também há um link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você pode fazer como Felipe e nos comprar um livro. Obrigada, querido Felipe. Podemos ouvir este livro graças a você. Muito obrigada. Deus o abençoe. Eu também peço para que conheçam a possibilidade de tornar-se membro aqui do canal. Se cada um tornasse-se membro do canal, isso também ajudaria muito, porque a comunidade de membros também possibilita a ampliação, melhoramento, perpetuidade deste trabalho. O Seja Membro é uma mensalidade que pode ser cancelada a qualquer momento. Mensalidade essa que aqui neste canal começa a R$ 1,99 ao mês. Dê uma olhada, intere-se. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E é de graça. Muito obrigada pela presença. Eu também peço para que, por favor, orem por mim, me coloquem em vossas orações. Muito obrigada. Seguimos para a quarta parte. Conselhos necessários contra as tentações mais ordinárias. Capítulo 1. De como não se deve dar atenção às conversas mundanas. No momento em que os mundanos se aperceberem de que pretendes dedicar-te à vida devota, dispararão sobre ti 1000 formas de sua bajulação e maledicência. Os mais maliciosos te lançarão calúnias, chamando a tua transformação de hipocrisia, beatice e artifício. Dirão que te tornaste desgostosa do mundo e que sua rejeição te faz recorrer a Deus. Teus amigos cuidarão de fazer-te um mundo de advertências muito prudentes e muito caridosas, segundo eles. Cairás, dirão eles, em humor melancólico, perderás a confiança das pessoas, te tornarás insuportável, envelhecerás antes do tempo, e as questões domésticas sofrerão as consequências. É preciso viver no mundo real. Pode-se alcançar a salvação sem tanto mistério. Enfim, 1000 bagatelas do gênero. Minha Filoteia, tudo isso não passa de tagarelice vã e tola. Essas pessoas não estão minimamente preocupadas com tua saúde, nem com teus assuntos. Se fosseis do mundo, diz o Salvador, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Já vimos cavalheiros e damas passarem noites inteiras, se não noites seguidas, a jogar xadrez e cartas. Existe ocupação mais triste, melancólica e sombria do que essa?
E, no entanto, ninguém diz palavra, nenhum amigo se compadece. Se meditamos por 1 hora ou nos despertamos 1 hora mais cedo do que de hábito, a fim de nos prepararmos para a comunhão, correm todos ao médico para nos curar da hipocondria e da icterícia. Se passam 30 dias dançando, não haverá queixas, mas por uma simples vigília na noite de Natal são acometidos de tosse e de dores de barriga no dia seguinte. Quem não percebe que o mundo é um juiz iníquo, tolerante e benigno com os seus filhos, porém áspero e rigoroso com os filhos de Deus? Só podemos estar bem com o mundo se com ele nos perdemos. Só podemos estar bem com o mundo se com ele nos perdemos. Não é possível contentá-lo, pois é bizarro demais. João veio, diz o Salvador, e ele não bebia e não comia, e disseram, ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. É fato, Filoteia, que se por condescendência nos entregarmos ao riso, ao jogo e às danças com o mundo, ele ficará escandalizado. Se não o fizermos, seremos acusados de hipocrisia ou de melancolia. Se nos vestirmos com capricho, verá nisso alguma intenção. Se nos largarmos, será por vileza do coração. Nossas alegrias serão consideradas excessos e nossas mortificações tristezas. E como sempre, nos terá má vontade. Jamais lhe seremos agradáveis. Ele exagera nossas imperfeições e divulga que são pecados. Nossos pecados veniais ele os transforma em mortais, e quando pecamos por enfermidade, diz que pecamos por malícia. De forma que, como disse São Paulo, a caridade é bondosa. O mundo, ao contrário, é maligno. Enquanto a caridade nunca vê maldade, o mundo, ao contrário, vê sempre maldade em tudo. E quando não pode nos acusar por atos, nos acusa por intenção. Tenham os carneiros chifres ou não, sejam eles brancos ou negros, o lobo não deixará de devorá-los, se puder. Não importa o que façamos, o mundo estará sempre em guerra contra nós. Se passarmos muito tempo no confessionário, questionará o que temos tanto a dizer. Se ficarmos pouco, afirmará que não dissemos tudo. Espreitará todos os nossos movimentos e, se dermos o menor sinal de irritação, afirmará que somos insuportáveis. O zelo com nossos negócios passará por avareza, e a nossa mansidão, palermice. E quanto aos filhos do mundo? Suas cóleras são generosidade, sua avareza, frugalidade, suas inconveniências, conversas educadas. As aranhas sempre terminam por estragar o trabalho das abelhas. Deixemos, Filoteia, que este mundo cego grite o quanto desejar, como uma coruja para assustar os passarinhos do dia. Sejamos firmes em nossos desígnios, constantes em nossas resoluções. A perseverança mostrará que foi total e sinceramente que nos devotamos a Deus e optamos pela vida devota. Cometas e planetas são aparentemente tão luminosos uns quanto os outros, porém os cometas desaparecem em pouco tempo, sendo apenas fogos passageiros, e os planetas possuem luz perpétua. Da mesma forma, a hipocrisia e a virtude podem ser muito semelhantes externamente, mas podemos distingui-las facilmente, pois a hipocrisia é efêmera e se dissipa como fumaça que sobe ao céu. Mas a verdadeira virtude permanece sempre firme e constante. Não deixa de ser conveniente suportar o opróbrio e calúnia gerados pelo despertar da nossa devoção, pois dessa forma evitamos o perigo da vaidade e do orgulho, que são como as parteiras do Egito, as quais o faraó ordenou que matassem os filhos homens de Israel no mesmo dia de seu nascimento. Somos crucificados para o mundo, e o mundo nos deve ser crucificado. Ele nos toma por loucos. Tomemo-lo por insano. Capítulo 2. De como se deve ter coragem. A luz, ainda que bela e desejável a nossos olhos, pode ofuscá-los se estes tiverem permanecido por muito tempo nas trevas. E por mais que estejamos familiarizados com estrangeiros, por mais gentis e agradáveis que sejam, nunca deixaremos de estranhá-los.
É bem possível, cara Filoteia, que nessa mudança de modo de viver sejas tomada por diversos questionamentos e que o imenso e generalizado adeus que dareis às loucuras e futilidades do mundo te traga algum sentimento doloroso de tristeza e desânimo. Caso isto ocorra, tenha um pouco de paciência, rogo-te, pois não há de ser nada. Apenas um pequeno estranhamento causado pelo que te traz a novidade. Superado isso, receberás 1000 compensações. Talvez no início te aborreças por deixares a glória proporcionada pelo aplauso dos loucos e dos gozadores às tuas vaidades. Mas, ó Deus, preferirias perder a glória eterna que te dará Deus em verdade? As vãs diversões e os passatempos a que te dedicaste nos anos que passaram continuarão a tentar teu coração, tentando atraí-lo e fazê-lo retornar a eles. Mas terias a coragem de renunciar à eternidade em troca de tão enganadora ligeireza? Crê-me, se perseverares, não tardarás a receber afagos ao coração tão deliciosos e agradáveis que confessarás que o mundo não passa de fel comparado a este mel, e que um único dia de devoção vale mais que 1000 anos de vida mundana. Mas vês que a montanha da perfeição cristã é extremamente elevada. Ah, meu Deus, direis, como poderei alçar-me a ela? Ora, coragem, Filoteia! Quando as pequenas abelhas começam a tomar forma, são chamadas ninfas, e não sabem voar por entre as flores, nem pelos montes e colinas vizinhas para neles colher o mel. Mas pouco a pouco, alimentando-se do mel preparado pelas suas mães, as pequenas ninfas desenvolvem asas e se fortalecem de modo que logo estarão voando por toda parte em busca do mesmo mel. É verdade, somos ainda pequenas abelhas na devoção e não temos a capacidade de nos elevar à altura do nosso propósito, que nada menos é que atingir o ápice da perfeição cristã. Mas começamos a tomar forma através de nossos desejos e resoluções. Nossas asas começam a despontar. Precisamos, portanto, esperar que um dia viremos a ser abelhas espirituais e voaremos. Entre mentes, vivamos do mel dos tantos ensinamentos que nos deixaram os antigos devotos e roguemos a Deus que nos dê asas como as da pomba, para que possamos não somente voar nesta presente vida, como também repousar na eternidade futura. Capítulo 3. Da natureza das tentações e da diferença que há entre sofrer a tentação e nela cair. Imagina, Filoteia, uma jovem princesa extremamente amada por seu esposo. A que algum depravado, para seduzi-la e macular o seu leito nupcial, envia um infame alcoviteiro para com ela tratar seu infeliz propósito. Primeiro, o mensageiro expõe à princesa a intenção do seu mestre. Em seguida, a princesa recebe ou não a proposta e o acordo. E, finalmente, ela aceita ou recusa. Da mesma forma, Satã, o mundo e a carne, ao verem uma alma esposada ao Filho de Deus, enviam-lhe tentações e sugestões, pelas quais, primeiro, o pecado lhe é proposto. Segundo, isto lhe agrada ou lhe desagrada. Terceiro, finalmente, ela consente ou recusa. Em resumo, são as 3 etapas da queda na iniquidade: a tentação, o deleite e o consentimento. E embora estas 3 etapas não sejam tão evidentes em todos os tipos de pecado, podem ser facilmente percebidas naqueles grandes e imensos. Ainda que a tentação de algum pecado dure por toda a nossa vida, não estaremos contrariando a Divina Majestade se não chegarmos a com ela nos deleitar, nem muito menos consentir, pois não podemos agir sobre a tentação, mas sofremos com ela, e como dela não obtemos prazer, também não podemos por ela ser culpados. São Paulo sofreu longamente as tentações da carne, e longe de com isto desagradar Deus, pelo contrário, através delas o glorificava. A bem-aventurada Ângela de Folhinho experimentava sensações carnais tão cruéis que causava pena ouvi-la contar. Grandes também foram as tentações sofridas por São Francisco e São Bento, quando um se jogou nos espinhos e o outro na neve para mitigá-las. E, no entanto, não perderam com isso nada da graça de Deus,
e ainda a tiveram muito aumentada. É preciso, portanto, Filoteia, muita coragem em meio às tentações. Nunca te des por vencida enquanto delas te desagradares, permanecendo atenta à diferença que há entre sentir e consentir. Podemos senti-las, ainda que nos desagradem, mas não nos é possível consenti-las sem que nos agradem, já que o prazer costuma ser o primeiro degrau para o consentimento. Então, que os inimigos de nossa salvação nos apresentem tantas iscas e ardis quanto quiserem, que permaneçam sempre à porta do nosso coração prontos a entrar, que nos façam tantas propostas quantas desejarem, mas enquanto estivermos decididos a não ter prazer com estas coisas, não poderemos ofender a Deus, assim como o príncipe, esposo da princesa de que falei, não poderia recriminá-la pela mensagem que lhe foi enviada, se esta não lhe causou nenhum prazer. Há, no entanto, a este respeito uma diferença entre a alma e a princesa, pois a princesa, tendo ouvido a proposição desonesta, pode, se assim o desejar, expulsar o mensageiro e deixar de ouvi-lo. Mas nem sempre está em poder da alma não sentir a tentação, apenas de estar sempre em seu poder não consenti-la. Por este motivo, ainda que a tentação dure e persista por muito tempo, ela não pode fazer-nos mal enquanto nos desagradarmos dela. Quanto ao deleite que pode seguir a tentação, considera que a nossa alma é dividida em duas partes, a inferior e a superior, e que a inferior nem sempre está de acordo com a superior, mas age com independência. Ora, acontece a miúde que a parte inferior se agrade na tentação sem o consentimento, e mesmo contra a vontade da superior. São a disputa e a guerra descritas pelo apóstolo São Paulo ao dizer que sua carne conspira contra seu espírito, que há uma lei dos membros e uma lei do espírito, e coisas assim. Já viste, Filoteia, um grande braseiro de fogo recoberto de cinzas? 10 ou 12 horas depois, quando a ele voltamos para buscar fogo, só encontramos dele um pouco no meio da fogueira e mesmo assim com dificuldade. Mas ele de certo estava lá, dado que o encontramos. E com ele podemos acender todos os outros carvões já apagados. Assim se dá também com a caridade, que é a nossa vida espiritual em meio às grandes e violentas tentações. Pois a tentação, ao deleitar a parte inferior, parece cobrir toda a alma de cinza e reduzir o amor a Deus a quase nada, pois não se o vê mais em lugar nenhum, a não ser no interior do coração, bem no fundo do espírito, e mesmo assim ele parece não estar lá, e apenas com dificuldade o encontramos. Mas, de fato, ele lá está, pois apesar de que tudo em nossa alma e nosso corpo esteja em polvorosa, resolvemos não consentir no pecado nem na tentação, e decidimos que o deleite que agrada a nosso homem exterior desagrada ao interior, e ainda que cerque nossa vontade, não consegue tomá-la, donde se percebe que tal deleite é involuntário, e sendo assim, não pode constituir pecado. Capítulo 4. 2 belos exemplos a este respeito. É tão importante que entendas o que se segue que com prazer me alongarei na explicação. O jovem do qual fala São Jerônimo, que deitado e amarrado com echarpes de seda, delicadamente sobre um leito macio, sofria toda sorte de provocações, das impudicas carícias, dos atrativos de uma mulher despudorada que estava deitada a seu lado, decidida a abalar sua determinação. Não seria normal que ele fosse tomado por estranhas sensações? Não é normal que seus sentidos sejam tomados pelo deleite e sua imaginação tomada pela presença desses objetos de volúpia? Sem dúvida. E, no entanto, em meio a tanto tormento, nesta terrível tempestade de tentações que o rodeia, ele dá sinal de que seu coração permanece invicto e sua vontade permanece irredutível. Pois vendo seu espírito todo a rebelar-se contra ele, e não tendo mais o comando de nenhuma das suas partes a não ser a língua, ele a cortou com os dentes e cuspiu-a sobre o rosto desta alma vil, que com a sua volúpia atormentava-o mais cruelmente
do que os carrascos poderiam ter feito através da dor. Assim, o tirano que temia ser incapaz de vencê-lo pela dor, acreditava ser capaz de superá-lo pelo prazer. A história do combate de Santa Catarina de Sena em situação semelhante é muito admirável. Aqui está o resumo. O espírito maligno foi autorizado por Deus a atacar a castidade dessa Santa Virgem com a maior fúria de que fosse capaz, desde que não a tocasse. Ele então lançou todo tipo de sugestões indecentes a seu coração, e para provocá-la mais ainda, junto com seus cúmplices na forma de homens e mulheres, entregava-se a toda sorte de libidinagem e luxúria diante de seus olhos, acrescidas de palavras imundas e descomposturas torpes, e apesar de serem estas coisas externas, através dos sentidos penetravam profundamente no coração da Virgem, o qual, como ela própria confessaria, delas se cumulou, restando-lhe apenas a fina e pura vontade superior liberta desta tempestade de vilania e deleites carnais. E isso durou longamente, até que um dia Nosso Senhor apareceu-lhe e ela lhe disse: "Onde estáveis, doce Senhor, quando meu coração estava cheio de trevas e de imundície?" Ao que ele respondeu: "Estava em teu coração, filha." "E como pode ser que habitáveis meu coração, no qual reinava tanta vilania? Então vós habitais em antros tão indecorosos?" perguntou ela. E Nosso Senhor respondeu-lhe: "Diz-me, os imundos pensamentos de teu coração te traziam prazer ou tristeza, amargura ou deleite?" E ela disse: "Extrema amargura e tristeza." Ele então replicou: "Quem colocou esta grande tristeza e amargura em teu coração, senão eu, que me escondi no cerne de tua alma? Crê, filha, não tivera eu estado presente, estes pensamentos que rodeavam tua vontade, sem conseguir invadi-la, a teriam sem dúvida subjugado e penetrado, e teriam sido recebidos com prazer pelo teu livre-arbítrio, e assim teriam causado a morte da tua alma. Mas como eu estava lá, fiz brotar em teu coração o desgosto e a resistência, que o fizeram rejeitar o quanto pôde a tentação, e ser incapaz de resistir-lhe a tanto quanto gostaria, lhe causou grande contrariedade, provocando-lhe ainda maior repulsa contra ela e contra si próprio. Desta forma, esta provocação constitui grande merecimento, um grande ganho para ti, e um grande fortalecimento da tua virtude e de tua força. Vê, Filoteia, como este fogo estava coberto de cinzas. A tentação e o deleite tinham penetrado o coração, envolvendo sua vontade, a qual sozinha, amparada apenas pelo seu Salvador, resistia pelo amargor, desgosto e repulsa ao mal que lhe era sugerido, recusando firmemente ceder ao pecado que a rodeava. Que desamparo para uma alma que vos ama, meu Deus, não saber se estáis nela ou não, e se o amor divino pelo qual ela luta extinguiu-se nela ou não. Mas esta é a fina flor da perfeição do amor celeste, levar o amante a sofrer e combater por amor, sem saber se existe o amor pelo qual e para o qual ele combate. Capítulo 5. Estímulo à alma tentada. Minha Filoteia, estes grandes ataques e essas tentações tão poderosas só são permitidos por Deus contra as almas que Ele deseja elevar a seu puro e extraordinário amor. Isso não garante, porém, que elas o alcançarão, pois já ocorreu inúmeras vezes que quem havia permanecido firme em tão violentos ataques não tenha posteriormente correspondido ao favor divino, deixando-se perder em ínfimas pequenas tentações. Digo-te isso a fim de que, se um dia acontecer-te de te veres afligida por imensa tentação, saibas que Deus te outorgou o favor extraordinário, pelo qual demonstra que deseja fazer-te crescer ante Ele, mas que, apesar disso, deves permanecer humilde e cautelosa,
ciente de que só poderás assegurar-te de ser capaz de resistir às pequenas tentações depois de ter superado as grandes, por meio da contínua fidelidade à majestade divina. Se fores tomada por alguma tentação, e nisto tiveres algum prazer, enquanto tua vontade se recusar a consentir, não somente a tentação, como também a seu deleite, não te abales, pois Deus de forma alguma terá sido ofendido. Quando um homem desmaia e não dá nenhum sinal de vida, tocamos seu coração e, se percebemos algum movimento, estimamos que ainda vive e que, por meio de alguma água preciosa ou algum unguento, podemos fazê-lo recuperar a força e os sentidos. Pode parecer às vezes que, devido à violência das tentações, nossa alma naufragou no colapso total de suas forças e que, como desfalecida, não possui mais vida espiritual nem movimento. Mas se quisermos tirar isso a limpo, ponhamos a mão no coração. Observemos se o coração e a vontade mantêm ainda seu impulso espiritual, isto é, se cumprem o dever de recusar-se a consentir e a seguir a tentação e o deleite, pois enquanto permanecer em nosso coração o impulso da recusa, estaremos seguros de que a caridade, vida de nossa alma, em nós permanece, e que Jesus Cristo, nosso Salvador, nela se encontra, apesar de escondido e coberto, de forma que, mediante o exercício regular da oração, dos sacramentos e da confiança em Deus, nossas forças nos retornarão e viveremos uma vida íntegra e feliz. Capítulo 6. Como a tentação e o deleite podem ser pecado. A princesa da qual falamos mais acima não pode ser censurada pela proposta desonesta que lhe foi feita, pois, como verificamos, esta ocorreu contra sua vontade. Mas se, ao contrário, ela tivesse de alguma forma incentivado a proposta, insinuando retribuir àquele que a corteja, sem dúvida ela seria culpada. E mesmo que em seguida se negasse, não deixaria de merecer censura e punição. Assim, pode acontecer que a simples tentação nos ponha em estado de pecado, pois fomos nós a causá-la. Por exemplo, se eu sei que jogar pode tornar-me colérico e blasfemo, e que o jogo me leva a isso, estarei pecando sempre que jogar, e serei culpado de todas as tentações que me tomarem quando jogo. Da mesma forma, se sei que determinado convívio me leva à tentação e à queda, e dele me acerco voluntariamente, serei culpado por todas as tentações que, em consequência, me atormentarem. Quando o desfrute que vem da tentação pode ser evitado, é sempre pecado recebê-lo, e a gravidade deste pecado é sempre proporcional à intensidade do prazer experimentado, ao grau de consentimento e ao tempo que lhe foi dedicado. Será sempre motivo de censura à jovem princesa da qual falamos, se não apenas ela der ouvidos à proposta suja e indecente que lhe for feita, mas se ainda, depois de ouvi-la, dela obtiver prazer, agradando o seu coração ao deleitar-se com ela. Pois mesmo se não tiver a intenção de vir a consumar de fato o que lhe foi proposto, ela, no entanto, consente com a entrega espiritual do seu coração, através do deleite experimentado. E sempre será imortal entregar o seu coração ou o corpo a algo imoral. Mas a imoralidade é de tal forma ligada à entrega do coração que, sem esta, a entrega do corpo não consiste em pecado. Portanto, quando fores tentada por algum pecado, considera se voluntariamente te expuseste à tentação. Se assim for, a própria tentação te estará colocando em estado de pecado, pelo risco a que te lançaste. Isso, se poderias facilmente ter evitado a situação, e tiveres previsto essa tentação, ou devesses tê-lo feito. Mas se não tiveres de nenhuma forma dado margem a que sobreviesse essa tentação, de forma alguma ela pode ser-te imputada enquanto pecado. Quando o deleite que se segue à tentação poderia ter sido evitado e, no entanto, não foi, há sempre aí alguma forma de pecado, proporcional ao tempo que lhe foi dedicado e relativo à causa do prazer por ele originado. Uma mulher que não tenha dado margem a galanteios, mas se compraz em recebê-los, não deixa de ser censurável, se o prazer experimentado for causado exclusivamente pelo galanteio. Se, por exemplo, o conquistador que deseja dedicar-lhe seu amor toca a alaúde excepcionalmente bem, e ela nisso encontrar prazer,
não pela demanda do seu amor, mas pela harmonia e suavidade do som do alaúde, nisto não haverá pecado. Porém, ela deverá se guardar de alongar-se neste prazer, pelo risco de confundir este com o outro, da demanda pelo seu amor. Da mesma forma, portanto, se me for proposto algum estratagema engenhoso e criativo para vingar-me de meu inimigo, e nisto eu não manifestar nenhum prazer, nem consentir de forma alguma com a vingança que me é proposta, mas apenas admirar a engenhosidade e artifício nela empregados, não há dúvida de que não estarei pecando, mas não é recomendável que eu me aplique em demasia a este prazer, pois pouco a pouco ele poderia tornar-se um deleite pela vingança em si. Somos surpreendidos às vezes por pruridos de deleite que surgem na sequência de alguma tentação, antes mesmo de estarmos devidamente acautelados contra eles. Isto constitui, no máximo, um pecado venial, que, no entanto, pode tornar-se mais grave caso, depois de perceber a presença do mal, nos atardemos por negligência a negociar se devemos aceitá-lo ou recusá-lo. Maior pecado ainda será se, tendo percebido o mal, permanecermos a desfrutá-lo por pura negligência, sem a menor intenção de reprimi-lo. Mas quando voluntária e deliberadamente decidimos nos entregar a tais deleites, este simples propósito já constitui imenso pecado. Se o objeto do nosso deleite mostra-se notoriamente nefasto, constitui grande vício para uma mulher encorajar amores perniciosos, mesmo sem nenhuma intenção de entregar-se de fato àquele que a corteja. Capítulo 7. Remédio contra as grandes tentações. Assim que sentires em ti alguma tentação, faz como as crianças ao verem o lobo ou o urso no campo, que correm imediatamente para os braços do pai ou da mãe, ou pelo menos os chamam em seu auxílio e socorro. Da mesma forma, recorre a Deus, suplicando sua misericórdia e seu socorro. É o remédio que nos ensina nosso Senhor: vigiai e orai, para que não caias em tentação. Se perceberes que mesmo assim permanece a tentação, ou ainda que ela recrudesce, corre em espírito a abraçar a Santa Cruz, como se visses a Jesus Cristo crucificado diante de ti. Afirma que não cederás à tentação e pede-lhe socorro contra ela. Segue firme nestas tuas afirmações de que resistirás enquanto durar a tentação. Mas durante estes protestos e recusas em ceder, não te fixes na tentação. Olhe somente para nosso Senhor, pois se encarares a tentação, principalmente se ela for forte, isto poderá abalar tua determinação. Distrai teu espírito com ocupações boas e louváveis, pois quando estas ocuparem o teu coração, nele não deixarão espaço para tentações e sugestões perniciosas. O grande recurso contra todas as tentações, grandes ou pequenas, é abrir o coração e comunicar as sugestões, ressentimentos e afetos que tivermos a nosso diretor espiritual. Pois nota que a primeira condição imposta pelo maligno à alma que deseja seduzir é o silêncio, como fazem aqueles que desejam seduzir mulheres e jovens, que logo de início as proíbem de comentar suas propostas com seus pais ou seus maridos. Inversamente, Deus, em suas inspirações, pede, acima de tudo, que a transmitamos a nossos superiores e guias. Se após isso tudo a tentação obstinar-se em atormentar-nos e perseguir-nos, não há nada a fazer, a não ser obstinar-nos, por nossa vez, no protesto de recusa em consentir. Pois da mesma forma que as jovens não podem se casar enquanto recusarem o casamento, a alma, ainda que perturbada, não poderá jamais ser atingida enquanto disser não. Não argumentes com teu inimigo, e não lhe respondas jamais palavra outra que aquela que nosso Senhor lhe dirigiu, a fim de confundi-lo. Para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E assim como a casta mulher não deve retrucar palavra, nem encarar o libertino sedutor que lhe dirige propostas imorais, e sim afastar-se imediatamente, voltando seu coração em direção a seu esposo, e renovando, sem hesitar, seu juramento de fidelidade, da mesma forma, a alma devota, assediada por alguma tentação,
Não deve de forma alguma distrair-se em argumentar ou responder, mas simplesmente voltar-se para Jesus Cristo, seu esposo, e desejar ser eterna e inteiramente sua. Capítulo 8. De como é necessário resistir às pequenas tentações. Apesar de ser necessário combater as grandes tentações com invencível determinação e que a vitória aí conquistada nos seja extremamente útil, pode ocorrer também que enfrentar as pequenas acabe por nos ser mais proveitoso, pois assim como as grandes sobressaem pela magnitude, as pequenas também acabam sobressaindo pelo número, de modo que vencê-las todas pode ser comparável a uma grande vitória. Lobos e ursos são sem dúvida mais perigosos que moscas, porém não são tão importunos e aborrecidos, e não nos exasperam tanto. É coisa fácil impedir-se de cometer assassinato, mas é coisa dificílima evitar os pequenos rompantes de cólera, para os quais nunca falta pretexto. É bem fácil para um homem ou uma mulher evitar o adultério, mas não é tão fácil evitar os olhares, dar ou receber amor, fazer pequenos agrados e favores, dizer e ouvir palavras de adulação. É bem fácil não se dar um rival ao marido ou à mulher no que diz respeito ao corpo. Já no que diz respeito ao coração, torna-se bem mais difícil. E é bem fácil não macular o leito nupcial, porém mais difícil manter vivo o amor do casamento. É fácil não furtar o pertence alheio, mas bem mais difícil não invejá-lo e desejá-lo. Fácil não prestar falso testemunho durante um julgamento, mas difícil não mentir durante a conversação. Fácil não se embriagar, mas difícil manter-se sóbrio. Fácil não desejar a morte do próximo, mas difícil não desejar-lhe mal. Fácil não difamá-lo, porém difícil não desprezá-lo. Em suma, estas ínfimas tentações de cólera, de suspeita, ciúmes, inveja, amores, extravagâncias, vaidade, má-fé, afetação e de pensamentos impuros são um exercício permanente daqueles mais devotos e decididos. É por isso, cara Filoteia, que devemos com muito cuidado e dedicação nos preparar para este combate. E tenha certeza de que cada vitória conquistada contra estes inimigos representará uma pedra preciosa na coroa da glória que Deus nos prepara em seu paraíso. Por isso digo que, enquanto nos preparamos para combater com firmeza e decisão as grandes tentações, caso elas venham, devemos defender-nos bem e com devoção destes diminutos e débeis ataques. Capítulo 9. Como resistir às pequenas tentações. Ora, quanto a estas diminutas tentações da vaidade, suspeita, mágoa, ciúme, inveja, amores e semelhantes vilezas, que como moscas e mosquitos nos rodeiam diante de nossos olhos e nos picam, ora na bochecha, ora no nariz, dado que é impossível deles nos proteger totalmente, digo que a melhor resistência que se lhes possa fazer é ignorá-los, pois apesar de poderem nos incomodar bastante, não nos podem fazer mal, conquanto que estejamos firmemente decididos a servir a Deus. Despreza, portanto, esses diminutos ataques, e não te dignes a pensar no que podem significar. Deixa-os zumbir ao redor de ti, o quanto quiserem, e correr para lá e para cá, em volta como as moscas. E quando vierem picar-te, e os vires parar em teu coração, apenas espanta-os, sem combatê-los, sem responder-lhes, mas ocupando-te de boas ações contrárias, quaisquer que sejam, principalmente o amor a Deus. E se crês em mim, não te obstinarás em querer opor a virtude contrária a cada tentação que sentires, pois isso seria quase querer argumentar com elas. Mas depois de teres engendrado estas ações virtuosas e opostas à tentação que te assombrava, se tiveres a ventura de reconhecê-la, simplesmente voltarás teu coração a Jesus Cristo crucificado e, como ato de amor a Ele, lhe beijarás os pés. É a melhor forma de vencer o inimigo, tanto nas pequenas quanto nas grandes tentações, pois o amor de Deus, que contém em si todas as perfeições de todas as virtudes, em grau ainda mais elevado que as próprias virtudes, é também o mais absoluto remédio contra todos os vícios,
E uma vez que teu espírito tenha adotado este ponto de referência, não terá mais a necessidade de examinar-se e analisar cada tentação que o acomete. Simplesmente, quando sentir-se perturbado, se apaziguará neste santo remédio, que ainda por cima é tão assustador para o espírito maligno que este, ao perceber que suas tentações nos provocam esta manifestação de amor divino, trata de deixar-nos em paz. Eis aí, portanto, o que deve ser feito no caso das pequenas e frequentes tentações, contra as quais de nada adianta que sejam examinadas em detalhe, pois isto seria tedioso e inútil. 10º capítulo. Como fortalecer o coração contra as tentações. Considera de tempos em tempos quais são as paixões predominantes em tua alma e, tendo-as descoberto, adota um modo de vida que lhe seja totalmente oposto em pensamentos, palavras e atos. Por exemplo, se percebes que tens inclinação pela paixão da vaidade, procura pensar frequentemente na miséria desta vida humana, como será embaraçosa para a consciência esta vaidade no dia da morte, como ela é indigna de um coração generoso, que não passa de brincadeira de criança e coisas do gênero. Dedica-te a falar mal da vaidade sempre que puderes, e ainda que aparentemente a contragosto, não deixes de desprezá-la ao máximo. Desta forma estarás te alinhando, mesmo que apenas na aparência, ao lado contrário. De tanto falar mal de algo, terminamos por odiá-lo, ainda que de início lhe tivéssemos um certo apreço. Faz obra de humilhação e de humildade o quanto puderes, ainda que te pareça ser forçado, pois desta forma te habituarás à humildade e subjugarás tua vaidade, e a inclinação por ela, quando vier a tentação, não poderá mais favorecê-la, e terás mais força para combatê-la. Se te inclinas à avareza, pensa muito na insanidade que representa este pecado, que nos escraviza àquilo que foi criado para servir-nos. Pensa que na hora da morte teremos que abandonar tudo o que acumulamos e deixá-lo para alguém que terminará por tudo esbanjar, ou de quem será a ruína e a maldição. Pensa desta forma. Fala duro contra a avareza. Louva sobejamente o desprezo pelas coisas mundanas. Força-te à esmola e à caridade frequentes e a desprezar oportunidades de aumentar teus lucros. Se tens inclinação a querer dar ou receber mostras de amor, pensa sempre em como é perigosa esta brincadeira, tanto para ti como para os outros. Pensa no quão indigno é profanar e fazer de passatempo o mais nobre afeto que habita nossas almas. E em como isto te sujeita a ser censurada pela tua leviandade de espírito. Fala sempre em favor da pureza e da simplicidade do coração. E realiza sempre que possível atos condizentes, evitando todo tipo de afetação e lisonja. Em suma, em tempo de paz, isto é, quando não estiveres sendo atacada pelas tentações dos pecados aos quais és mais vulnerável, pratica o máximo de atos da virtude contrária. Se ocasiões para tal não se apresentarem espontaneamente, deves provocá-las. E por este meio fortalecerás teu coração contra a tentação futura.